Olá, 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 muito boa tarde. Pois é, minha gente. Grande e maravilhoso é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, aquele que nos traz cada vez mais para perto dele, principalmente quando estamos sempre meditando na sua palavra, principalmente quando estamos próximos a ele ou aos pés dele para ouvir-lhe tudo o que ele tem a nos dizer. É interessante porque o que ele nos tem a dizer é simplesmente maravilhoso, é algo que suplanta todo o conhecimento, é algo que não permite que a gente pense duas vezes, né? Porque simplesmente está acima de todo e qualquer conhecimento. É o conhecimento que suplanta o próprio conhecimento, ou seja, é aquilo que dá origem à sabedoria. Bem, diz assim a palavra de Deus: Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Pois é. Então, a priori, nós vemos aqui em Marcos capítulo 12, versículo 24, que de fato o nosso maior problema está justamente no fato de não conhecermos as Escrituras, de não meditarmos nas Escrituras, de não estarmos interessados naquilo que efetivamente Deus nos quer mostrar. E quando ele nos prova isso através desse versículo, ele nos prova a fim de que nós não percamos nenhum só ponto daquilo que ele já nos ofereceu desde antes do fundamento das coisas. Quer dizer, desde antes de nós nascermos, ele já nos tinha oferecido todo o poder que poderia prover do conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós temos as condições de vir a ter, de vir a usufruir, justamente porque temos o conhecimento da palavra de Deus. Não é porque nós, digamos, queremos, mas porque isso já está nos proposto desde o início dos tempos. Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus, quer dizer, nós não conhecemos nem a palavra de Deus e, claro, consequentemente, não poderíamos conhecer o próprio poder de Deus, porque através da palavra do Senhor é que nós podemos exercitar o próprio poder que Ele nos outorga através dessa palavra. Aquele poder que Ele determina, que Ele coloca em nossas mãos, a fim de que nós possamos nos defender especialmente contra as astutas ciladas do maligno. Quer dizer, não se trata apenas e tão somente de vivermos esta vida. Nós precisamos sim estar mastigando, experimentando, saboreando o poder de Deus através da sua palavra, através das Escrituras, conhecendo-as, usando-as, utilizando-as, mesmo que seja apenas como, digamos, um modo de vida, né, que não seja tanto para utilizarmos como o poder de Deus, mas para utilizarmos como norma para nossas vidas, a fim de que com isso nós estejamos sempre crescendo e crescendo e crescendo. Bom, é lógico que a palavra do Senhor, ela nos outorga aquele poder que já nos foi dado desde o início, quando o Senhor disse que a terra que tu pisares, essa eu te darei. Mas é claro que a terra que tu pisares, que será dada para ti, você vai ter que conquistá-la. Você vai ter que afastar dela o Eveu, o Eteu, o Amorreu, enfim. Você vai ter que afastar dessa terra
todos os teus inimigos. Você vai ter que estar atento àqueles hipócritas e fariseus que vêm à tua volta querendo te iludir, querendo te enganar, fazendo salamaleques para ti, ou bajulando-te, conversando contigo como se você fora para ele a pessoa mais inteligente do planeta. Mas no frigir dos ovos, na verdade, ele não está nem um pouco preocupado com a tua inteligência. A tua inteligência para ele nada é a mesma coisa. Ele está querendo apenas testar a tua fé. Ele está querendo apenas fazer com que você deslize pelo caminho e caia a fim de que ele possa dar uma boa risada, né? Quantas e quantas crianças, às vezes, vendo alguém cair, não dá risada? Pois é, isso é uma molecagem, né? Uma molecagem que é muito utilizada, inclusive, pelo inimigo. Porém, pelo inimigo, a molecagem dele quer nos destruir. Aquela molecagem da criança, quando ri que alguém cai, não é com o intuito de ver a pessoa se ferrar. Ela apenas riu porque a situação era cômica, porque a situação incômoda acaba, digamos, de certa forma, ficando cômica aos olhos de quem a vê. Mas, no nosso caso, o inimigo quer apenas nos destruir. O inimigo quer apenas nos afastar. Nos afastar por quê? Porque diz a palavra de Deus assim: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Isso está em Marcos, capítulo 10, versículo 27. Pois então nós percebemos que Deus que tem todo o poder. Então veja, nós temos as três características principais do Senhor, que são a onipotência, a onipresença e a onisciência. Ou seja, todo o poder, né? A onisciência, todo o conhecimento, saber tudo o que está acontecendo, e a onipresença de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Muito bem, quando nós sabemos de todo o poder, porque para Deus tudo é possível, então nós sabemos que qualquer coisa que pedirmos ou que falarmos em nome do Senhor, isso também nos será possível, desde que, claro, nós estejamos em harmonia com o Senhor. Qual é essa harmonia? Primeiro é o conhecimento da palavra de Deus. Segundo é o entendimento de que a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. E nada do que seja de louvor, de honra e glória poderá ser dividido com quem quer que seja. Ou seja, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Dessa forma, nós sabemos que, como para Deus tudo é possível, ou seja, para Deus nada é impossível, apenas para os homens existem as impossibilidades, né? Porque para os homens muitas coisas são impossíveis, principalmente quando estamos afastados de Deus, né? Quando estamos afastados de Deus, aí é que a impossibilidade se manifesta tão clara e tão evidente. Agora, quando estamos em harmonia, quando estamos em oração, quando estamos em jejum, quando estamos orando sempre, constantemente, quando entendemos o valor do conhecimento da palavra, o valor do conhecimento das Escrituras e do poder de Deus, então podemos perceber que para Ele tudo é possível. E sendo tudo possível para Ele, tudo será possível para nós. Por quê? Porque nós temos o poder da fé. Veja, não nos bastou apenas saber que o conhecimento das Escrituras já nos dá o conhecimento do poder de Deus. Já não bastou sabermos que, através do conhecimento das Escrituras e tendo o conhecimento do poder de Deus, nós teremos também o conhecimento de que tudo é possível
a Deus e, consequentemente, tudo é possível a nós mesmos. Assim, nós chegamos ao poder da fé, porque essa fé que ela começa a crescer em nosso coração através do conhecimento das Escrituras, através do conhecer a Deus pela sua onipotência, pela sua onipresença, pela sua onisciência, pela glória da sua majestade. Então nós chegamos ao poder da fé. E no poder da fé, nós lembramos que disse a palavra do Senhor: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Isso nós vemos no livro de Marcos, capítulo 11, versículos 20 a 26. Ou seja, nós percebemos que, tendo o poder da fé, nós podemos orar e clamar a Deus a fim de que Ele nos proveja tudo aquilo que para nós poderia passar por impossível. Nós podemos pedir a Deus que interceda por nós, juntamente, que Jesus interceda por nós juntamente ao Pai, a fim de que nós tenhamos mais e mais do poder da fé. É claro que quando exercitamos o poder da fé, nós temos que ter a segurança e a certeza de que não estamos invadindo a majestade do Senhor, ou seja, não estamos pedindo aquilo primeiro por testar a Deus. Então vou testar a Deus, quero que Deus me faça isso. Não, nós não podemos sair testando ao Senhor. Diz a palavra de Deus que nós não devemos primeiro usar o santo nome em vão. Jamais usar o santo nome em vão. Segundo, jamais podemos vir a brincar com Deus, vir a duvidar do poder de Deus, ou vir a usar o santo nome em vão. Ou seja, tudo aquilo que pedirmos, nós temos que estar pedindo com fé e sabendo de que, quando pedimos, nós estamos sendo corresponsáveis por aquele pedido. Ou seja, aquilo que acabar desenrolando em função daquele pedido, também por isso pagaremos. Também por isso a responsabilidade corre sobre nós. Então nós temos que ter essa segurança a fim de que não estejamos usurpando do poder de Deus, não estejamos duvidando do poder de Deus, estejamos fazendo exatamente aquilo que nós podemos fazer, ou seja, entendendo que a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela pode nos dar toda a força de que necessitamos, a fim de que dessa forma nós possamos ver também que das nuvens desce o poder e a grande glória. Porque com esse conhecimento é que nós teremos a certeza da volta do Senhor, da entrada do Senhor em nosso coração. Quando então nós afastamos a Barrabás e clamamos por Cristo em nossa vida. Afastamos a Barrabás, que é aquele que nós representamos no nosso dia a dia, e clamamos para que Cristo venha e tome aquele lugar e seja entronizado em nossas vidas.
Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te liberte no nome santo de Jesus. Eu não sou digno, mas a graça do Senhor me basta. Eu clamo a Ele que cuide de ti, da tua casa, dos teus, que te dê muita paz, muito amor, muita sabedoria, que enfim possa estar contigo todos os dias de tua vida. Gostaria de lembrar que os vídeos que faço não são para comercialização. Portanto, não monetizo, não ganho absolutamente nada desses perfis do YouTube e, portanto, não precisam se preocupar. Não preciso dos likes, não preciso dos aplausos. Gostaria apenas que essa palavra pudesse chegar a outros. Então não se trata de você divulgar isso aqui porque o Google vai monetizar, porque vai ter propaganda, não. Se aparecer alguma propaganda aí, é porque o Google colocou. Eu não coloco, eu não monetizo, eu não procuro ganhar dinheiro com isso. Que Deus te abençoe, seja sempre bem-vindo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Amém, amém e amém. Aleluia. Beijos. Bye. Fui.